Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família no dia de hoje, amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que eu quero compartilhar com cada um de vocês nesse dia está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Queridos, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus ele conta uma parábola, a parábola do juiz iníquo. E a parábola começa nos dizendo, o Senhor Jesus começa a falar no verso 1, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E aqui, queridos, nós já temos um grande ensinamento para nós. Precisamos sempre orar. Não podemos, queridos, desanimar. Na primeira dificuldade, na primeira luta, muitas vezes nós queremos desistir do alvo de oração. Qual tem sido o seu alvo de oração nesses dias? O Senhor ele tem nos chamado a orar sempre e nunca desanimar. E ele então começa dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. O juiz da parábola não temia a Deus. Não tinha respeito por ninguém. E o verso 3 diz: havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada sabe que haviam 3 tipos de pessoas que o Senhor sempre se preocupou: a viúva, o órfão e o estrangeiro. E a viúva aqui estava clamando para que a causa dela fosse julgada. Essas 3 classes de pessoas eram pessoas que viviam à parte da sociedade, que dependiam dos outros para poder sobreviver. Nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, vários exemplos com relação a isso. Quando nós pegamos o livro de Ruth, nós vemos que Ruth era uma estrangeira no meio do povo de Israel. E o Senhor teve misericórdia dela. E o interessante, queridos, é que aquela viúva, mesmo sendo desfavorecida, ela dizia: julgue a minha causa contra o meu adversário. E o verso 4 diz: por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Aquela viúva, queridos, não desistiu. Provavelmente ela sabia que aquele juiz iníquo não temia a Deus, não respeitava os homens, mas ela continuou insistindo: julga minha causa contra o meu adversário. E no verso 6 diz: então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. O Senhor Jesus nos alerta para prestarmos atenção na voz do juiz iníquo.
É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, ela não desistiu. Qual é o seu propósito de oração, querido? A palavra do Senhor para nós nesse dia de hoje é: não desista. Ore sempre, não desanime. E no verso 7 o Senhor Jesus diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você é um escolhido do Senhor? O Senhor tem chamado você. O Senhor te resgatou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor Jesus diz: será que não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E aí, queridos, o Senhor Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Se você pegar o capítulo 17, a partir do verso 20 ao verso 37, depois você leia com calma, o Senhor Jesus vai falar exatamente sobre os acontecimentos das últimas coisas. E a parábola do juiz iníquo faz parte dela. E no verso 8 ele finaliza: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que possamos meditar nisso no dia de hoje. Que Deus possa te abençoar, querido, em nome de Jesus.